Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do concurso da Artesp. Você que não me conhece ainda, meu nome é Cristiano Silva e eu estou ministrando aula sobre a Portaria 03/2015 a respeito das especificações técnicas de veículos urbanos, tá bom? Rodoviários e também intermunicipais, tudo bem? Bom, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal, é super simples, não tem segredo algum, tudo bem? Se você ainda não fez isso, basta você clicar no link aí abaixo, né, da palavra inscrever-se, tudo bem? Como você pode observar aí, e aí você estará inscrito. Assim que você se inscrever, aparecerá para você um sininho, como você pode visualizar aí também, e aí consequentemente você estará inscrito no meu canal do YouTube e você vai receber todos os vídeos novos, né, notificações, tá bom? Bom, vamos para o que interessa, né? Bom, e o que interessa agora é a gente entender a respeito, continuar entendendo a respeito da Portaria 03/2015. E nessa aula 7 eu vou tratar sobre as saídas de emergência. Então você também vai fazer essa leitura comigo para que você possa compreender melhor a respeito desse tema, tá certo? Bom, é o seguinte, as saídas de emergência, elas, na verdade, elas devem permitir uma rápida e segura desocupação à totalidade de passageiros e também, claro, evidentemente, ao motorista, né? É claro que, óbvio, que uma saída de emergência ela tanto está voltada a assegurar a saúde, a segurança, a vida do passageiro, como também, evidentemente, do motorista. Em situações de emergência, ao abarroamento ou capotamento do veículo. São consideradas como saídas de emergências principais. Olha só, então eu vou grifar isso aqui para você também, ó. Saídas de emergências principais, as janelas de emergência e saídas de teto descritas em 10.4.2 e 10.4.4 das especificações técnicas, tá bom? Então, ó, saídas de emergências principais, janelas de emergência e saídas de teto, guarda isso, ok? Os sistemas de acionamento devem ser operados de forma fácil e rápida, né? Evidentemente que para uma pessoa leiga no dia a dia seja mais fácil possível ela conseguir acionar esse sistema de saída de emergência, ok? A abertura da saída de emergência pode permitir sua ativação, ainda que a estrutura do veículo tenha sofrido deformações. E no caso do ônibus M3 piso duplo, cada salão de passageiros é considerado uma área independente para os efeitos de cálculo. Então, consequentemente, precisarão ter o quê? Saídas de emergência, tá bom? Bom, deve ser assegurada também passagem livre, né? Passagem livre, como vocês podem observar aqui, tá? Desde o corredor até as saídas de emergência, sem a presença de anteparos ou quaisquer obstáculos que venham a dificultar a evacuação dos passageiros em situações de emergência. Depois de acionadas, as saídas de emergência não podem deixar a abertura resultante ocupada por componentes que obstruam a livre passagem por ela. E as saídas de emergência devem ser identificadas pela informação indicada na figura 7. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você o que consta lá na figura 7, ok? Todas as informações sobre saídas de emergência devem ter instruções claras de utilização. E a informação indicativa das saídas de emergência, figura 7, deve ter fundo vermelho. Olha que interessante, né, pessoal? Guarda isso. É interessante, ele especificou muito bem aqui, né, que o fundo, a figura, né, a imagem, você vai encontrar lá, no caso, deixa eu colocar aqui, você vai encontrar lá uma imagem, né, da saída de emergência, e esse fundo aqui, ó, esse fundo deve ser em vermelho, ok? Com os indicadores em branco e texto em preto, quando aplicado diretamente na carroceria. Ou então ter fundo transparente, indicadores em texto em branco, quando aplicado em vidros.
Então tem uma diferença quando é aplicado em carrocerias e quando é aplicado em vidros. No caso da carroceria, quando é aplicado em carroceria, fundo vermelho, indicadores em branco e texto em preto. No caso, quando é aplicado em vidros, o fundo é transparente, os indicadores e textos são na cor branca, tudo bem? As demais informações sobre o acionamento das saídas de emergência, figuras 8 e 9, quando aplicadas diretamente na carroceria, devem ter fundo branco. Olha só, demais informações. As demais informações, aí nesse caso, fundo branco. Textos em linhas em preto, textos e linhas em preto, quando aplicadas diretamente no vidro das janelas, devem ter fundo transparente com indicadores e texto em branco. Ó. Então as coisas mudam quando é na carroceria, quando é no vidro. Carroceria, no caso das demais informações, tá bom? O fundo deve ser branco e texto e linhas em preto. E quando aplicadas diretamente no vidro, aí deve ter fundo transparente com indicadores e texto em branco, ok? Caso as informações relativas às saídas de emergência indicadas na figura 8 contemplem os idiomas espanhol e inglês, as dimensões devem ser superiores às indicadas. Bom, dando continuidade, aqui tem uma figura, né, pessoal, como vocês podem observar aqui, tá bom? A figura, a imagem da menção da saída de emergência, ok? Inclusive, a gente vai ter que tomar um certo cuidado, né, porque olha só, pessoal, repara que na figura, na imagem da saída de emergência, existem várias medidas, né, que é o modelo da informação indicativa da saída de emergência. E essas medidas, elas estão em milímetros. Então, olha só, nós temos aqui a altura, estou grifando, passando marca-texto aqui em amarelo, tá bom? Para você observar. Essa altura aqui tem que ser de 150 milímetros, tá bom? Já o comprimento, comprimento de 110 milímetros, tudo bem? A dimensão aqui das letras, tá vendo? Ó, 98 milímetros, tudo bem? A altura das letras, 9 milímetros. E esse fundo branco aqui, destacado, tem que ter uma altura de 30 milímetros, ok? O comprimento desse fundo branco 98 e a altura 30 milímetros, tá bom? Essa informação aqui que nós temos, ela tem que ter 35 milímetros e um espaçamento entre essa informação e a informação de cima de 30 milímetros, tá bom? E o comprimento aí de 12 milímetros. Já a seta, ela vai ter uma altura aí de 45 milímetros, tudo bem? Bom, se isso evidentemente está aqui na portaria 03/2015, consequentemente passa a ser importante para nós, ok? Vamos lá? A porta de serviço é definida em 10.5.1 destas especificações técnicas pode ser considerada como saída de emergência, pode ser considerada, tá? E as janelas de emergência no ônibus M3 tem que ter no mínimo 2 janelas duplas de cada lado e devem obrigatoriamente funcionar como saída de emergência, ok? Vamos lá. Os ônibus M3 piso duplo devem possuir 2 janelas duplas de emergência em cada lateral piso superior e pelo menos uma em cada lateral do piso inferior, uniformemente distribuídas na área das poltronas. Já no midi-ônibus M3 e no mini-ônibus M3 devem existir pelo menos 2 janelas duplas. Repara, esse é o cuidado que a gente tem que ter, tá? No ônibus M3 piso duplo devem possuir 2 janelas, E já no midi-ônibus e mini-ônibus, pelo menos, é uma diferença. Então quer dizer que tem que ter pelo menos 2 janelas duplas de emergência em cada lateral, tudo bem? O piso duplo tem que ter no piso superior e pelo menos uma em cada lateral do piso inferior. Reparou a diferença? Bom, no micro-ônibus M3 deve existir pelo menos 2 janelas duplas de emergência na lateral e uma na
lateral direita, tá? Duas na lateral esquerda e uma na lateral direita. As janelas de emergência, além de não poderem ser contíguas, devem ter sua localização adequadamente distribuída, de forma a permitir, se necessária, a utilização de cada uma por número aproximadamente igual de passageiros. Tudo bem? Um equilíbrio aí, né? Proporcional. As janelas laterais consideradas como saídas de emergência não devem estar posicionadas junto a assentos preferenciais, por conta da locomoção, vai ficar muito complicado, muito difícil, né? Em veículos com carrocerias fabricadas até 31 de dezembro de 2005, o vão livre das janelas de emergência duplas retangulares devem ter dimensões de modo que a soma do comprimento e a altura não sejam inferior a 1.650 milímetros. Caso exista variação menor que a medida estabelecida, é necessária a autorização emitida pela ARTESP, ok? Bom, em veículos com carrocerias fabricadas a partir de 1º de janeiro de 2006, as janelas de emergência duplas, uma vez acionados seus mecanismos de funcionamento ejetável de vidro destrutível ou basculante, devem oferecer preferencialmente um vão, como a gente pode visualizar aqui, um vão livre mínimo de forma retangular, obrigatoriamente, com dimensões de modo que a soma do comprimento e a altura não sejam inferior a 1.900 milímetros. São admitidas variações nestas medidas, podendo o seu comprimento reduzir até 1.100 milímetros, desde que sua altura atinja 800 milímetros, de maneira que a somatória destas condições não seja inferior a 1.900 milímetros, e se for, é necessária a autorização documentada da ARTESP. Em função das dimensões reduzidas do mini-ônibus M3 e do micro-ônibus M3, quando comparados ao ônibus M3, admitem-se pequenas variações nas medidas das janelas de emergência, desde que o vão livre tenha dimensões de modo que a soma do comprimento e altura não sejam inferior a 1.800 milímetros, ou seja, 5% menor que a somatória exigida para ônibus de serviço tipo convencional, ainda assim sujeitas à aprovação da ARTESP. Conforme a portaria ARTESP 013/2005, as saídas de emergência devem estar sinalizadas por, olha só que interessante, elas devem conter, na sinalização, cortinas vermelhas diferenciadas com relação ao restante do veículo. Também é preciso ter um dispositivo de luz na parte inferior do porta-pacotes, bagageiro interno, e a sinalização refletiva no piso do corredor ou nas poltronas mais próximas às saídas. Então é preciso, nas saídas de emergência, elas devem ter essa sinalização conforme a portaria 13/2005. Bom, e também nós temos aqui em 10.4.3 as saídas de teto. No teto dos ônibus M3 e ônibus M3 piso duplo, com carrocerias fabricadas a partir de 1º de janeiro de 2006, devem existir em caráter obrigatório pelo menos 2 aberturas para saídas de emergência. Em todos os veículos equipados com sistema de climatização e também nos midi-ônibus M3, mini-ônibus M3 e micro-ônibus M3, será admitida uma abertura no teto para saída de emergência. A área mínima das aberturas do teto dos veículos deve ser de 0,35 metros quadrados, e o menor lado não deve ser inferior a 500 milímetros. Para veículos produzidos anteriormente a 1º de julho de 2010, a área mínima deve ser 0,20 metros quadrados, com um lado de comprimento mínimo igual a 430 milímetros. As escotilhas devem ser identificadas com saída de emergência por adesivo, conforme figura 7, e conter
em outra informação, as instruções claras de uso elaboradas pelo fabricante, mantendo, nesse caso, os padrões de comunicação aos usuários demonstrados nas figuras 8 e 9. Bom, dando continuidade, os dispositivos de abertura das saídas de emergência. As saídas de emergência elas devem estar dotadas de mecanismos de abertura, sendo admitida a utilização de dispositivo tipo martelo de segurança. Então, o dispositivo que, nesse caso aí, é o martelo de segurança, conforme as características construtivas e de funcionamento estabelecidas pelo CONTRAN em suas resoluções, à época de fabricação dos veículos, conforme resoluções 316/2009 e 445/2013. Não pode haver obstruções para acesso às janelas de emergência e seus dispositivos de acionamento, tais como anteparos, divisórias, colunas ou qualquer outro elemento, porque, claro, evidentemente, tudo isso acaba atrapalhando, esse processo de saída de emergência, ok? Não pode haver obstruções para janelas de emergência e seus dispositivos de acionamento, como falei, esses anteparos, divisórios. E quando forem utilizadas alavancas para abertura de janela de emergência, devem ser posicionadas em cada extremidade da janela de emergência, obrigatoriamente acionáveis de cima para baixo e que necessitem de esforço máximo de 300 N para seu acionamento. A informação indicada na figura 8 demonstra o acionamento da alavanca. Olha só, pessoal. Então a gente tem aqui, nessa figura 8 aqui, em caso de emergência, Então, tem que fazer o quê? Puxar a alavanca. Você vai puxar a alavanca, vai fazer esse movimento, de puxar, e depois empurrar a janela com as mãos. Tudo bem? Tá vendo? Empurrar a janela com as mãos. Esse modelo de informação sobre acionamento da janela também tem dimensões. Como a gente pode ver, o comprimento é de 245, tá certo? Aqui, 245 milímetros, sempre em milímetros, nós temos aí uma altura aqui, até a palavra em caso de emergência de 100 milímetros. Essa primeira imagem de 104 milímetros e essa segunda imagem de 133 milímetros. A altura dessas imagens é de 82 milímetros e entre a palavra e a figura 15 milímetros e as letras 8 milímetros. Então, cheio de detalhes, você precisa realmente visualizar, ler algumas vezes, procurar memorizar essa informação, ok? Pessoal, os veículos equipados com sistema de climatização cujas janelas possuam vidros fixos ou inteiriços devem dispor de dispositivos de destruição dos vidros, tipo martelo de segurança, nas quantidades mínimas indicadas na tabela 2. A quantidade mínima indicada para os dispositivos de destruição dos vidros da tabela 2 é superior às quantidades mínimas indicadas para as janelas de emergência. E aí a gente vê lá no 10.4.2, tá? Pois todos os vidros fixos inteiriços podem ser destruídos em situação de emergência. Os dispositivos de destruição dos vidros devem estar localizados nas proximidades das janelas de emergência, em locais visíveis e de fácil acesso ao alcance dos passageiros. Sua instalação não deve oferecer nenhuma dificuldade para a utilização. Entretanto, deve impedir o acionamento acidental ou involuntário no interior do veículo através de uma caixa violável, preferencialmente na cor vermelha ou de modo que a cor contraste com o ambiente. A janela de emergência do vidro destrutível, estando ou não identificada por cortina ou display, deve ter um adesivo instrutivo nela fixado conforme diagramação e dimensões da figura 9. Indicando a posição onde está montado o dispositivo de segurança com instruções de como acessá-lo e utilizá-lo em caso de necessidade. E aqui nessa tabela, como vocês podem visualizar aí, nós vamos ter a quantidade mínima de dispositivos de destruição dos vidros, tá? Então, nos ônibus M3 tem que ter no mínimo 6. São 6 martelos.
No ônibus M3 piso duplo também 6, no midi ônibus M3 6, no mini ônibus M3 6, e aí só muda a diferença no micro ônibus M3. Então é isso que a gente vai ter que tomar um certo cuidado, que no caso aqui são 4, tudo bem? No micro ônibus M3 são 4 os dispositivos de destruição, no caso aí martelos, ok? Bom galera, aqui é uma figura, né, a figura 9, que especifica a janela de emergência. E aqui nesse caso nós temos também, como nos outros casos, né, o comprimento, tá bom? A medida de 170 milímetros, também a altura de 120 milímetros, tudo bem? E a espessura, tá vendo aqui? Isso aqui é a espessura, ó, espessura, como vocês podem observar, de 2 milímetros, tá certo? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver uma questãozinha, né, que eu criei aqui dessa aula para você visualizar como que essa informação pode cair numa prova de concurso. Você viu que é muita informação, então é preciso que você, na verdade, leia quantas vezes for necessário para que você consiga guardar essa informação, tudo bem? E, se possível, né, assistir várias vezes esse vídeo. Conforme portaria Artesp número 13/2005, as saídas de emergência devem estar sinalizadas por: alternativa A, cortinas azuis, diferenciadas com relação ao restante do veículo. Bom, pessoal, a gente viu que não é cortina azul, e sim cortinas vermelhas, tudo bem? E não cortinas azuis. Alternativa B, dispositivo de luz na parte superior do porta-pacotes bagageiro interno. Espera aí, não é na parte superior, e sim na parte inferior do porta-pacotes, ok? Alternativa C, sinalização refletiva no piso do corredor ou nas poltronas mais próximas às saídas. Opa, isso aqui faz sentido, tudo bem? Alternativa C, então, é o nosso gabarito. Alternativa D, cortinas verdes. Já vimos que não, as cortinas devem ser vermelhas. E alternativa E, dispositivo de luz na parte exterior. Já vimos que não, é na parte inferior. Tá certo, galera? Bom, então essa é a questão que eu tinha para resolver dessa aula, tudo bem? Bom, quero lembrar novamente para você que eu estou montando, até esse presente momento, ainda estou montando o simulado com 50 questões dessa matéria, e você está percebendo, né, a partir que a gente vai se desenrolando aí nas aulas, como vai ficando mais difícil guardar tanta informação. Por isso eu visualizo, eu percebo a necessidade de você especificar mais ainda através de questões, porque as questões vão nos ajudar a guardar essas informações. E aí você, comprando esse simulado, você receberá o simulado, os vídeos referentes a esse simulado e também esse material que eu disponibilizarei. E vou trabalhar de uma forma que você consiga guardar a informação pelas questões, tudo bem? Então, eu fico aguardando você na próxima aula. Um grande abraço a todos e até lá!